A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estou aqui trazendo mais uma aula de 45, parte 45, 45ª, né, do estudo de Joyce Meyer, Curando Feridas Emocionais. E quero trazer para você que a aula de hoje intitula-se A Importância de Equilíbrio nos Relacionamentos. Vou repetir: a importância de equilíbrio nos relacionamentos. Vamos lá. Joyce Meyer vai dizer: perguntei a si mesmo se você tem qualquer relacionamento que esteja fora do equilíbrio. Há alguém em sua vida de quem você é muito dependente? Quando você tem problema, você corre para o trono ou para o telefone? Você está buscando por pessoas para mantê-lo feliz ou está buscando ao Senhor? Lembro-me de um tempo, Joyce Meyer vai dizer, em que fui atacada pelo medo de que algo pudesse acontecer ao meu marido. Comecei a pensar: o que eu faria se David morresse? Era o tipo de pensamento cheio de pânico que era incomum para mim, diz a autora. Eu nunca antes pensara nisso. Como a maioria de mulheres que têm bons casamentos, dependo muito do meu marido, vai dizer. David era o bom para mim e quando eu pensava em todas as coisas boas que ele fazia por mim, eu me tornava mais e mais insegura. Ou seja, ao invés de eu desfrutar as coisas boas, eu sofria, né? Diz a autora, preocupada em perdê-lo. Então o Senhor disse algo profundo, algo profundamente no seu coração. Ele disse: Joyce, se David morrer, você se manteria fazendo exatamente o que você faz. Não é David que está sustentando você. E quem o faz agir da forma que age sou eu, Deus, o teu Deus. Assim Joyce colocou sua confiança em Deus. Porque ele disse: coloca a sua confiança em mim, que é onde ela deve estar o tempo todo. Confie em seu esposo, mas não saia do equilíbrio. Porque quando saímos do equilíbrio, saímos da vontade de Deus. Um exemplo final que eu gostaria de compartilhar com você diz respeito a determinado relacionamento de amizade em minha vida, vai dizer a autora. A intimidade sexual não é a única forma de intimidade que precisa ser restaurada na vida das pessoas feridas. Aqueles que sofrem abusos frequentemente experimentam dificuldades de manter qualquer tipo de relacionamento. Seu relacionamento conjugais é afetado e Satanás também busca usar suas feridas e desapontamentos conjugais para arruinar todos os seus relacionamentos. Como muitos outros no mundo, não somente Joyce foi abusada nos seus primeiros anos em seu lar, mas mesmo depois que ela se livrou dessa situação de abuso, ela continuou a ser facilmente ferida por qualquer pessoa que encontrava. Quando finalmente ela casou e começou a frequentar uma igreja, ela pensava que certamente as pessoas daquela igreja não iam ferir ela. Mas logo descobriu que o sofrimento não acabara simplesmente porque ela estava fazendo parte do corpo de membro de uma igreja. De fato, de alguma forma, ele se tornou mais sério. Como resultado do abuso, ela vai dizer que não confiava nos outros. Porém, foi um homem
que feriu ela. Foi, né? Ela não confiava mais em homens nenhum por conta disso, o que afetou a sua intimidade conjugal. Ela vai dizer: eu também havia sido ferida duramente por alguns amigos e até parentes, várias vezes. E assim, honestamente, ela tinha medo de confiar em qualquer pessoa de volta. Ela se bloqueou para a confiança. Mas com o passar dos anos, e com o fato de que David e ela se envolveram no ministério em tempo integral, um casal foi trabalhar com eles. Eles foram definitivamente enviados pelo Espírito Santo. Eles eram ungidos de Deus para serem fiéis escudeiros. Isso significa que eles oravam por Joyce e seu esposo regularmente, trabalhavam ao lado a lado com eles e estavam dispostos para fazer o que fosse preciso, sempre que algo era necessário. Eles eram muito bons para Joyce e seu esposo e facilitaram bastante a cura de Joyce. A abrangência do ministério teria sido muito diferente se não tivéssemos esse maravilhoso casal ou alguém com eles para os ajudar. Por causa dos anos de sofrimento que ela tinha experimentado, ela não abriu o seu coração tão prontamente, mas com o passar do tempo ela veio a confiar nessa pessoa e a depender muito delas. Um dia, ela leu um versículo no qual o salmista disse: mesmo o meu próprio amigo íntimo, em que confiei, me apoiei, acreditei, que comia o meu pão, levantou o seu calcanhar contra mim. Salmo 41, 9. Ela disse que sabia que esse versículo se aplicava a ela e começou a se fazer perguntas sobre o que o Senhor estaria lhe alertando. Eu sabia que ele estava tentando me mostrar algo, porque ela disse que deparava sobrenaturalmente com esse versículo várias vezes. Ela começou a se perguntar se Deus estaria mostrando para ela que esse casal estaria prestes a ferir ela, a abandoná-la, a decepcioná-la. Finalmente o Senhor fez-se claro o suficiente para que ela compreendesse que Ele, Deus, estava alertando a não deixar que o relacionamento dela e de David com esse casal saísse do equilíbrio. Ele ensinou que poderíamos ter um relacionamento de amigos, desfrutar anos de fidelidade e serviço leal e produzir bastante frutos para o seu reino. Mas que eu estava sendo especialmente alertada a não colocar mais confiança em ninguém. Que eu pertenço, que ela pertence, que nós pertencemos somente a Deus. E não em pessoas. O Senhor, vai dizer Joyce, me fez perceber que ele tinha trazido esse casal para a vida dela e que ele, Deus, certamente os afastaria se ela colocasse os seus olhos, o seu coração neles e tirasse os olhos do Senhor. Se ela colocasse o casal como fonte de ajuda, ao invés de conservar a confiança em Deus. Mesmo a intimidade de uma boa amizade é algo bíblico, mas não deve sair do equilíbrio. Pense nisso. Lembre-se de Davi e Jonatas. A Bíblia diz: a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou.
O amou com a sua própria alma, vai dizer em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Eles ajudaram um ao outro e desfrutaram um relacionamento de aliança. Um bom relacionamento é muito importante, mas tem que estar em equilíbrio. Enfatizo a importância do equilíbrio, porque o apóstolo Pedro diz: seja sóbrio, pois o vosso adversário, o diabo, anda ao seu derredor, ao nosso derredor, como um leão, rugindo como um feroz, buscando a quem possa devorar. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Permaneça, irmão, irmã, em equilíbrio, e o diabo não será capaz de devorar você, ou qualquer tipo de relacionamento que você estiver vivendo. Mas se você botou o seu coração num relacionamento, se você botou confiança extrema num amigo, numa amiga, num casamento, num qualquer tipo de relacionamento, tenha certeza, você acabou de dar abertura para Satanás entrar e destruir essa amizade. Até a próxima aula, peça e receba. Deus abençoe.